Olá, pessoal. Começa aqui o Especial Saúde. Espero que você esteja bem, você, sua família, a sua carreira, os seus negócios, tudo tem que andar bem. Você tem que estar positivo, pensar sempre num amanhã melhor. E o nosso convidado de hoje vem aqui para dar excepcionais dicas sobre negócios. Ele vem de origem humilde, reinventou a carreira por algumas vezes e hoje é um grande investidor em negócios prósperos. Edson Mackenzie, o Mac, palestrante, mentor e diretor de investimentos para a América Latina da The Venture City. Mac é uma das principais referências brasileiras em desenvolvimento de negócios e mentor em diversas iniciativas de apoio ao empreendedorismo brasileiro e mundial, considerado pela Associação Brasileira de Startups e pela Isto é Dinheiro como o melhor mentor do Brasil. Em tempos de pandemia, a conversa é decisiva, é imperdível para você, para a sua carreira, para o seu negócio. E hoje a doutora Lúcia Belloade e eu, ela que também é pesquisadora e mentora de startups, estamos aqui para receber o nosso querido Mac. Mac, que alegria tê-lo aqui para falar um pouquinho de história de vida e principalmente também de negócios, de startups. Como é que você está? Tudo bem? Você e a família? Muito obrigado, Elias. Que honra, que prazer estar aqui com vocês, conversando com você, com a Lúcia. É uma honra muito grande. Muito bom, com certeza, Mac. Olha, eu costumo brincar que aqui não é biografia, mas ninguém sai ileso, não. Todo mundo que passa por aqui pelo Especial Saúde tem que contar um pouco da história de vida. E a sua eu já sei que é de arrepiar. Então conta um pouquinho de onde veio o Mac até chegar em 2020. Nesses últimos tempos, esse ano de 2020 é um ano muito especial para mim, porque eu voltei ao mercado trabalhando, né, num fundo de investimentos, representando um grupo de investimentos americano. Então, e as pessoas vêm falar comigo, que já me conhecem de bastante tempo, que sabem de onde eu venho, e elas olham e falam assim, caramba, olha onde você está. E eu não estava tendo muito essa noção até o pessoal da CNN me buscar para fazer uma matéria comigo logo no começo do ano. Eu sou carioca, né, filho de imigrantes nordestinos, nasci num bairro chamado Bangu, e aí a gente aprende a tirar sarro das nossas dificuldades, né? Então, eu sempre digo que eu moro num bairro muito famoso do Rio de Janeiro, que fica entre Ipanema e Leblon, então tem muitos moradores famosos lá, né? Eu sou daquela região ali. Eu estudei sempre em escola pública, me dediquei o máximo para poder aprender as coisas que eu sei, então sou um self-made man, então sou um autodidata. Foi muito difícil ao longo da minha vida todos os pontos, e hoje estar ajudando outros empreendedores faz de mim um privilegiado. Então, eu me sinto muito honrado de poder estar aqui. Muito bom, a honra é nossa de receber você, Mac. Bom, eu sei que você sempre esteve atento aos sinais, né? E teve coragem para redirecionar um pouco esse caminho. Você falou de onde você veio, mas com esse vozeirão aí, eu sei que você é radialista. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, né? Porque efetivamente isso aconteceu comigo também, por isso que eu te disse, me identifiquei demais com a sua trajetória, né? Mas conta um pouco desse início profissional até de repente estar atento a esses sinais de ser um grande mentor e reconhecidamente o melhor mentor do Brasil em startups. Esse processo de me tornar o melhor mentor de startup, na verdade, o processo até da Isto é Dinheiro aconteceu no momento onde o próprio ecossistema estava se organizando. Se a gente for fazer uma análise global, assim, a palavra empreendedorismo entrou no dicionário em 92, a gente começou com a internet comercial no Brasil em 95, 96, e eu, em 99, já comecei a trabalhar de alguma maneira com a internet. Tinha uma produtora de áudio, a gente prestava serviço via internet. Em 2002, a gente teve uma dificuldade muito grande para poder crescer e apresentar o nosso produto. Foi quando, em 2004, a gente teve a ideia do primeiro portal de vídeo do mundo, o Videolog.tv. Muito reconhecido no mercado brasileiro por conta dessa posição, que eu era o CEO de uma das primeiras startups do Brasil, então era sempre convidada para estar em palestras, eventos, com grandes revistas, a gente teve grandes eventos, e me tornei essa pessoa por muito tempo para enfrentar a depressão, de ter quebrado um negócio que era reconhecidamente nacional. Eu quis pagar, né, quis resolver minha depressão, quis pagar a minha raiva com carinho, com amor. Então eu passei a abrir 100% dos meus conhecimentos a qualquer pessoa. Eu me tornei uma das pessoas muito lembradas por grandes empreendedores, desde a primeira geração até as mais recentes. O que gerou, em 2017, eu trabalhei na Bossa Nova Investimentos,
e lá eu era responsável pelo portfólio, então eu era head de relacionamentos com a comunidade. Então, por estar sempre, já ter muito dentro de mim essa coisa de querer ajudar, querer compartilhar, eu estava constantemente fazendo isso. E a Microsoft ela tinha um prêmio chamado Spark Award, que era o Oscar das startups, que com o tempo migrou para a Startup Award dentro da Associação Brasileira de Startups. E aí é uma premiação de voto popular, onde qualquer pessoa pode recomendar qualquer pessoa reconhecidamente como mentor. Agora, Mac, assim, é muito importante que, assim, é bonito, né? Eu, como biógrafo, né, fico feliz em ver a alegria com que você conta as suas passagens. Eu quebrei, depressão, enfim, isso tudo faz parte, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é como assim uma prova de rafting, né? Que a gente entra no bote, ele vai batendo, vai virando, você não sabe muito bem, né? Para onde aquilo vai te levar, mas você vai aprendendo com cada batida, com cada... Mas uma hora você tem certeza que vai entrar no eixo do riacho ali, né? Que você vai, né? Que aquele bote vai estar seguro. Qual foi o momento que você se sentiu efetivamente mais indeciso e qual foi o maior não que você deu para você mesmo na tua trajetória? Porque esse é o mais duro de dar. O momento que eu me senti mais indeciso, eu acho que foi hoje de manhã, tentando escolher que roupa que eu ia vestir. Eu acho que Uau! A indecisão ela faz parte de toda a nossa trajetória. Não, seria muita hipocrisia minha dizer para você que eu sempre tenho 100% de certeza. Na verdade, eu uso, se eu for me aprofundar um pouco mais, eu vou na questão do Nietzsche, eu vou na questão do amor fati, que é o amor pelo agora, pelo presente. Então eu tenho um carinho, um amor, uma inquietude muito grande que me provoca a agir, mesmo às vezes sem saber para onde aquilo vai dar, ou aquilo que vai acontecer. Usando máximas, né, eu prefiro me arrepender pelo que eu fiz, pedir desculpas, do que pelo que eu não fiz. Então, a primeira coisa da indecisão, eu sou indeciso todos os dias. Eu tenho dificuldade enorme com tudo, né? E em relação à sua outra pergunta, acho que o maior não que eu dei para mim mesmo foi o não de desistir, né? Eu ainda carrego em mim sequelas disso, né? Então, a depressão me gerou uma obesidade, que me gerou várias fugas, mas hoje eu acabo entendendo que quanto mais eu entendo no presente agora, mais longe eu consigo ir. E eu sou muito crítico a mim mesmo e a todas as pessoas. Eu quero dizer que, assim, eu vejo muitos profissionais que falaram, nossa, meu sonho é ter um tempo para ficar em casa, meu sonho é ganhar dinheiro em casa, meu sonho é poder ficar mais tempo com a família. E às vezes se dedicam tanto tempo hoje, estão tão enfurnados nos seus escritórios que param de se preocupar e que não dão atenção a esse outro lado. Então é um pouco disso que eu tenho provocado muito hoje, né? Que as pessoas, de ser crítico em relação ao momento. Então, saber dizer um não é tão importante quanto saber ouvir os não. E o empreendedor, muitas vezes ele não sabe. O empreendedor, muitas vezes, ele erra ao longo do processo, porque da mesma maneira que ele não sabe ouvir um não, quando alguém diz um não para ele, ele fica tentando encontrar subterfúgios ou caminhos, e da mesma maneira ele não sabe dizer. Às vezes está entrando numa relação de negócio prejudicial e, geralmente, ele não consegue dizer, não, agora não mais, vamos parar por aqui. Eu vou te confessar, assim, eu biografei grandes empreendedores brasileiros e o melhor momento da vida deles foi o não que eles receberam lá atrás, né? Porque, efetivamente, se naquela oportunidade, que poderia ser, de repente, né, um objetivo pequeno, né, tivesse vindo sim, teria mudado completamente. Por exemplo, empresários que moravam fora do país, né, que, de repente, quiseram ser motorista no Exército, se recebe o sim do Exército, né? De repente muda, veio para cá, se tornou um dos grandes empreendedores, né? Com indústrias de biscoitos, depois um grande empreendedor da área de turismo, ou seja, então mudaria completamente, a acomodação talvez, né, viesse junto com aquele sim. Então concordo plenamente com você. Doutora Lúcia. Então, Mac, como a gente sabe, as startups elas são empresas com uma base tecnológica de crescimento rápido, escalável, né? E a gente sabe também que a taxa de sucesso de empreendedores de primeira viagem que abrem as suas startups é ao redor de 18%. Aí tem também um grupo que são mais resilientes e tentam abrir a startup num segundo momento, aí a taxa aumenta para 20%. É uma taxa muito baixa, né?
E a gente vê que no Brasil, nos últimos anos, teve um aumento considerável no número de startups, ao redor de 20 vezes nos últimos 8 anos, e 11 já são unicórnios, né? Então, você, como melhor mentor de startups do Brasil, queria saber qual é o segredo para alcançar o sucesso numa startup. Existe um livro bem antigo de um cara chamado Paul Arden, que é Tudo que você pensa, pense ao contrário. Tá? A empresa hoje, a primeira coisa que ela faz é buscar bons sócios. Então ela quer lá, eu quero buscar bons sócios. Então assim, ela trabalha uma coisa chamada ICP, que é Ideal Customer Profile, né? Então é o perfil do consumidor ideal. Depois ela pensa nisso. E só por último ela pensa em vendas. Então ela pensa em gerar resultado. E o grande segredo tá fazer exatamente isso, só que de trás para frente. Você tem uma dor, você construiu uma dor na sua... Você entendeu que existe uma dor. Entenda como que você consegue vender a solução para aquela dor. Depois que você vendeu, entenda com quem te comprou, por que ela te comprou. E como que você consegue melhorar o processo de atendimento dela. Depois que você conseguiu montar o processo de atendimento dela, entenda se aquela pessoa que te comprou é o seu consumidor ideal. E aí você pode remodelar aquele modelo. E só depois você tem que se preocupar em montar o melhor time possível. Muito bom. Lúcia? Então, Mark, a gente agora está passando por uma crise muito grave, gerada por essa pandemia, pelo novo coronavírus, uma crise não só na área da saúde, mas também no cenário econômico. E aí a gente observa os setores de comércio impactados, enfim, pequenas empresas também estão sofrendo muito, né? E a gente não sabe muito bem aonde isso vai parar, né? É um momento de muitas incertezas. E também a gente observa mudanças importantes no comportamento das pessoas. As pessoas estão hoje mais no mundo digital, né? O comércio físico, a gente percebe que não faz muita importância hoje, não tem tanta importância, porque o e-commerce chegou para ficar, né? Então a gente observa que as pessoas estão acessando mais a internet, as redes sociais, os sites, inclusive para se atualizarem, para enfim, trazerem informações para a sua própria vida pessoal, profissional e para o seu negócio, né? Então, a gente está observando essa mudança do mundo físico para o digital. Isso é fato, né? E a gente não tem hoje, a gente observa que nós estamos numa dependência desse mundo digital muito grande, até pelo o uso do smartphone. Hoje as pessoas não vivem sem celular. Tudo a gente faz pelo celular, né? E isso está realmente ganhando uma proporção muito grande. Então, eu queria ver com você, nesse momento de incerteza, né, dessa crise que está se instalando, não só no Brasil, mas no mundo, como que as pessoas fazem para se reinventar, para reinventar o seu negócio, essa pessoa que tem o seu comércio físico, como que essas pessoas podem arrumar ferramentas e instruções para que elas consigam sair desse cenário? Essa crise ela é dura, muito dura, só que ela não é dura para todo mundo, tá? Então, o primeiro ponto é a gente tem que entender que não existe essa que está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo mar. Alguns estão de lancha, outros estão de transatlântico e outros estão nadando abraçada. Então, a primeira coisa é entender de fora para dentro como que você está nessa pandemia. Outro ponto importante que a gente precisa falar é que tem um vídeo engraçado que eu pus outro dia, que eu lembrei de uma entrevista que eu dei em 2015, logo após ter fechado a minha empresa, que eu falei que se tem uma coisa que existe de 4 em 4 anos no nosso país é Copa do Mundo, eleição e crise. Isso é fato. Eu nem lembro qual que era a crise de 2015, né? Hoje, talvez essa seja um pouco maior porque ela é uma crise global, uma crise globalizada. Então, eu me divirto às vezes vendo os artistas, sejam brasileiros ou internacionais, tendo que fazer faxina, se admirados, descobrindo a faxina, né? E a parte boa de quando o rico está passando por dificuldade é onde acontece a inovação.
Quando o rico está passando por uma dificuldade, é onde ele bota a boca no trombone e a coisa começa a mudar. Enquanto o pobre está lá fazendo aquilo ali, ele nem se preocupa. Então, em breve, a gente está vendo aí um boom do crescimento de venda de vassouras profissionais, porque enquanto você tinha lá uma pessoa da classe C, D e E limpando a sua casa, você nem se preocupava. Então, agora, com você que tem que limpar, então você começa a se preocupar com qualidade de produtos de limpeza, essas coisas. Então, essa big picture é importante a gente colocar. Segunda coisa é que as pessoas que eu vejo que estão sofrendo mais durante essa crise específica são aquelas que estão sofrendo com a ansiedade de algo que elas sabem que elas não vão mais viver. Então, um exemplo, tá? Pessoas que adorariam passar o verão europeu na Europa e agora elas estão sofrendo porque elas não estão lá. Qual é o problema? Primeira coisa é que o verão europeu já está quase acabando durante a gravação. Segundo, que muitas vezes essas pessoas não estavam nem se organizando financeiramente para chegar lá. Mas ainda assim elas acham bonito sofrer por conta disso. Porque no grupo que elas vivem, é o efeito manada de sofrer por isso. Então, primeira coisa, e estou falando aqui numa classe média alta, porque eu acredito que são as pessoas que estão assistindo vídeo na internet. Porque a classe CDE não está fazendo isso. Mas, enfim, eu quero dizer que cada um está sofrendo num nível diferente. E a gente precisa respeitar essa dor. Mas o primeiro passo é não sofrer, parar de sofrer por algo que você sabe que não vai mais acontecer. Então, não existe mais verão europeu 2020. Pode existir 2021, pode existir 2022, pode existir 2023. Mas são outros planejamentos. Para esse, você sabe que não tem mais. Dito isso, agora aplica esse mesmo processo para o seu salário, para o seu modo de vida, para as suas reuniões, para os seus eventos, para as aglomerações. Então, primeira coisa para isso. E aí é o que a gente chama do novo normal. Então, em vez de você sofrer porque você não pode mais ir para a micareta, abraçar todo mundo, ou então ir para a academia, passe a entender qual que é a sua responsabilidade no seu autocomportamento para fazer isso. Quando a gente aplica isso para micro e pequenos negócios, para micro e pequenos empresários, a gente precisa entender que, a partir de agora, o que a gente sempre falou para grandes corporações vale para você também. Entenda como que você consegue se adaptar rápido. Porque o problema das pessoas não é em ter que se adaptar, é estar no processo de se adaptar. Não é na adaptação em si. Porque depois que ela entende, ela acostuma. Então, a gente tem um grande número de pequenos e médios restaurantes tradicionais que nunca tinham pensado no delivery, e quando alguém chegava lá tentando ofertar para eles um delivery, não quero isso. Minha clientela vem aqui, eles entram aqui, eles gostam do meu atendimento. Então, eles nem queriam pensar, e agora então é aquela coisa parece que o jogo virou. Então está todo mundo indo atrás disso. Então, quando você automaticamente tira esse preconceito, agora entendi que o jogo virou, agora eu preciso ter minha responsabilidade, eu preciso tomar isso. Então, à medida que você for tomando pequenos passos para se reorganizar e se reestruturar, tente não cometer os mesmos erros do passado, né? Porque a gente cometeu muito erro no passado. Quando eu fiz um post no meu Twitter falando que a gente não pode mais voltar ao normal, porque o normal era o problema. A gente tinha hiperaglomeração em transporte público, a gente tinha subvalorização do trabalhador doméstico, a gente tem a subvalorização do profissional de saúde, do pesquisador, do cientista, e agora a gente tem... As coisas estão mudando um pouco de perspectiva. Então, esse é um plano geral. E, por último, construa linhas alternativas de faturamento. Toda oportunidade que você tiver de construir uma linha a mais de faturamento, faça. Vai se mudar para uma outra cidade, não pode levar tudo? Coloca uma plaquinha na porta e fala assim, família vende tudo. Então eles vendem, nem que seja por $2, $3, um livro, uma coisa ou outra. Mas vende, eles botam dinheiro para dentro. A gente acha feio, a gente não acha legal usar um marketplace para vender um produto ou vender alguma coisa. Ou outra coisa, a gente também acha que a cultura do second hand, da segunda mão aqui, ela é muito pouco explorada. E agora a gente tem uma nova oportunidade para explorar. Então existem muitas oportunidades, mas a essência de tudo é mudança do pensamento de agir. E colocar uma nova palavra do nosso dicionário. Não só colocar, mas praticar e entender a sua execução. A palavra chamada recomeçar.
É isso que a gente precisa. Se reinventar, né, Mac? Porque é que nem a gente, nós aqui no canal, né, Elias? O Elias começou o programa, a gente está trazendo pessoas, contando as suas experiências, é uma inovação, é uma reinvenção. E as pessoas têm que ter essa linha de raciocínio para se reinventar, para abrir um e-commerce. Tinha um comércio físico, vai para o e-commerce chegou para ficar. Enfim, o mundo digital está aí, né? A gente não precisa mais estar na aula presencial, podemos dar aulas online, isso é possível. A gente tem o home office. Então, as coisas estão mudando e as pessoas têm que estar abertas para essas mudanças, né, Marcos? Exato, exato. E valorizar quem já conseguiu fazer isso com muita maestria. Por exemplo, a professora da minha filha tem quase 6 anos, professora Flávia. Ela, não vou dizer quanto tempo ela dá aula, mas já é uma boa quantidade de tempo, né? E pelo pouco que eu já te conhecia dela, eu achava que ela era uma pessoa fechada, uma pessoa, você notava que ela tinha zero experiência com computador. Assim, computador que eu digo, né, hoje a gente tem a geração dos milênios. A minha filha, ela disse que quer ser produtora de conteúdo. Antes ela falou que queria ser artista, agora ela quer produzir conteúdo para a internet. Quer dizer, uma geração 100% conectada. Então eu estou vendo professores que nunca pensaram em botar a cara na câmera se preocupando em se posicionar, para poder prestar o seu serviço. Então, para mim, se professores de jardim e pré-escola estão se adaptando e executando o seu trabalho, por que todas as outras pessoas não podem? Tirando profissionais essenciais, ou que você dependa diretamente de algo que vai te ajudar, por exemplo, um médico, parte do trabalho dele ele pode fazer hoje, e já está autorizado agora a telemedicina. Ele não pode ainda operar à distância, e nem operar alguém em casa. Mas em breve ele já pode operar à distância dentro de hospital com a evolução da tecnologia. Então a questão é ser altamente crítico com o que a gente está estudando hoje, com o que a gente está aprendendo e qual é o nosso lugar no mundo. Porque eu vejo ainda muita gente estudando sobre profissões que daqui a pouco vão acabar. Quando eu vejo alguém tomando algumas decisões hoje de profissão, às vezes eu acho que é como se entra no meio assim, olha, eu estou fazendo faculdade de alfaiate. Não, você está estudando moda? Eu falei, não, quero estudar para ser alfaiate. E o outro fala assim, não, estou estudando para ser assessorista de elevador. Nossa, mas como assim? Não, eu sou assessorista. Eu estou fazendo uma faculdade para sentar no elevador e ficar lá o dia inteiro perguntando qual é o seu andar, apertar o botão. Qual é o seu andar, apertar o botão. Então, tudo que é automatizável vai ser automatizado, não tem jeito. Então, a gente precisa se antecipar a esses pensamentos, se antecipar a esse posicionamento e, principalmente, nos posicionar à frente do nosso tempo. E aí, aquelas discussões de se você é de direita, de esquerda, não importa mais. O que importa é se você está à frente do seu tempo, das suas decisões, das suas execuções. Sem dúvida alguma. Muitas etapas, muitos anos foram antecipados com essa situação. Você citou bem, né? Sonhos foram embora, patrimônios foram embora, vidas foram embora, né? Fez uma bela relembrança também do período duro que o Brasil viveu em 2015, né? E nós ainda estávamos com as patas machucadas, né? Não estávamos bem em relação àquela época. A época que se dizia que as empresas que mais cresciam no Brasil eram vende-se e aluga-se, né? E estamos vendo, infelizmente, novamente essas placas, né, voltarem, né, serem desempoeiradas e voltarem, muito triste. Isso, Mark. Agora, isso tudo é problema. O ser humano detesta problema. Eu li uma frase tua que eu achei deliciosa, maravilhosa. Temos que ser apaixonados pelo problema, não pelas soluções. Então, explica essa frase. É porque o empreendedor, essa frase não é minha, é uma máxima do ecossistema de startups, e eu acabo sendo reprodutor dela. É porque a questão é assim, eu tenho aqui atrás de mim uma luminária, e aí ela me ajuda, ela está aqui por vários motivos, não só para iluminar. Acho me lembrar também de uma história que assim, certa vez um amigo encontrou o outro bêbado agachado assim embaixo de um poste, embaixo de uma luminária. Tá fazendo o que aí? Não, eu tô aqui procurando a minha chave, me ajuda porque preciso ir para casa. Aí o outro amigo desceu, foi lá, continuou ajudando ele, e depois de 30 minutos não acharam a chave. Aí ele falou assim, mas essa chave, a gente rodou tudo, essa chave não está aqui.
Você tem que estar... Não, eu não acho que eu perdi no caminho. Mas por que a gente está procurando aqui? Porque é aqui que está iluminado. Então, o empreendedor, ele tem a mania de querer executar só dentro da área dele de conhecimento, só ali. E aí, muitas vezes, eles estão querendo, por exemplo, vender algo por conta da solução e não do problema. Aí, qual que é o outro lado dessa história? Quando alguém vai numa loja de material de construção pedindo prego e martelo, se o vendedor que está no balcão tem a sensibilidade de entender e perguntar se ele está comprando prego e martelo, ou se ele está perguntando se ele está comprando um quadro pendurado, se ele entende que ele está comprando um quadro pendurado, ele pode querer vender uma outra solução que aí sim resolva o problema daquela pessoa. Não necessariamente prego e martelo. Porque a pessoa que está indo comprar prego e martelo, ela pode conhecer única e exclusivamente prego e martelo, ela não pode conhecer outras coisas. E o seu trabalho de venda é vender aquilo. O que acontece é que muitas vezes ele está assim, a resposta para isso é, eu tenho um app, você investiria no meu app? Eu falei, não investiria no seu app. Por quê? Porque o app é um canal de entrega, eu investiria no seu negócio. Qual que é o seu negócio? O seu negócio ele depende diretamente de um app para entregar a solução? Se sim, como que você pode diminuir essa dependência? Como que você pode mudar esse pensamento? Então, esse é o ponto. Muitas vezes o empreendedor e o empresário ele está acostumado com o que ele já tem quando ele está numa situação de conforto. Eu gosto de acompanhar os amigos esportistas, eles falam que a pior parte da subida de uma montanha é quando você atinge o cume da montanha, porque o cume não é o topo. O cume é quase o topo, mas o cume ele é confortável, você acampa, ele é quase lá. O quase lá não é lá. Então, esse é o ponto. A gente tem que parar de se apaixonar pelas soluções que a gente tem e querer empurrar. A gente tem um app de solução, a gente tem aqui uma startup de QR Code. Sabe, não faz sentido. A gente tem, qual que é a dor? Então, assim, qual que é o problema que você está resolvendo? Eu criei muitas pessoas querem ter quadros pendurados, só que elas não têm disposição ou não gostam de trabalhar com prego e martelo. Para essas pessoas, eu desenvolvi essa etiqueta que gruda no quadro e gruda na parede, e o quadro vai estar pendurado, a gente resolve. Então você se apaixona pela dor muito mais do que pela solução. Excelente. Esse exemplo que você deu do prego, do martelo é excepcional, né? Porque muitas vezes você só entrega aquilo que a pessoa lhe pede, né? Sem imaginar, sem perguntar o que estaria por trás daquilo, né? Pode ter outras soluções. E aí que se conquista confiança, credibilidade, sem dúvida alguma, nessa relação. Bach, imagino como deva ser difícil, né? Ter o tal do pitch, né? Que é o sujeito chegar à sua frente e tentar te vender o negócio dele, né, justamente para alguém que é mestre nisso, né, alguém que é professor em pitch. Né. Eu também acompanhei, eu queria que você trouxesse um pouco isso. Nós, inclusive, no Biografias, entrevistei o Ricardo Bellino, onde ele teria um encontro, não sei se você o conhece, mas ele teria um encontro com o Donald Trump para vender uma ideia. E ele chegou lá, o Trump falou assim, olha, eu estou no pior dia, cheio de problemas, você tem 3 minutos para falar e eu não estou interessado. Você tem 3 minutos para vender uma ideia. Bom, esses 3 minutos viraram 1h30 e ele conseguiu ter o Trump no negócio imobiliário aqui no Brasil. Então, traz um pouquinho dessa ideia da essência do pitch e o que é importante trazer nesse curto espaço de tempo onde uma pessoa tem, né, a obrigatoriedade de se vender para outra. Eu criei uma definição para o pitch que é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar ou propor um negócio. E aí eu vou explicar de trás para frente. Né? Quando a gente vai falar com um investidor, o pensamento no nosso subconsciente é que a gente está indo pedir dinheiro, igual aquela história do prego e do martelo. Eu estou indo pedir dinheiro. Só que, na verdade, o investidor ele não quer ninguém pedindo dinheiro. Ele quer alguém propondo um negócio. Então, quando a gente muda essa pequena modelo de pensamento que você está indo propor um negócio, a pessoa do outro lado te ouve de maneira diferente. Então, se eu estou propondo um negócio, eu tô indo propor algo, eu tenho que saber o que ela tem de positivo, o que ele tem de negativo, onde eu posso melhorar e onde eu preciso de ajuda.
porque eu estou propondo uma oportunidade de negócio. Essa oportunidade ela pode estar aderente às suas expectativas ou ela pode não estar aderente às suas expectativas. Então, a gente precisa também ter isso. Mas é muito claro quem está ofertando ter essa noção. Então, quando a gente vai propondo um negócio, saber aonde isso vai chegar. E esse é o grande barato. E não tem problema nenhum da pessoa vir falar comigo. Muito pelo contrário, é isso que eu preciso. Que elas venham propor para mim negócios. E quais são... Aí o que elas precisam entender, o próximo passo, é quais são os negócios que eu estou olhando. Então, eu hoje olho para negócios de base tecnológica. Então, não adianta você, para mim, oferecer uma venda de terreno, ou uma venda de um prédio, ou oferecer para mim a venda de um boi, que não faz sentido, não está alinhado com a minha estratégia. Então, eu trabalho com um negócio de base tecnológica. Ah, eu tenho um negócio de base tecnológica, mas antes de você me contar esse negócio de base tecnológica, me deixa entender se ele hoje envolve um CAPEX restritivo. Como, por exemplo, IoT, que é um mercado de internet das coisas, é um negócio que é super tecnológico. Só que para você crescer, você precisa investir muito em equipamento, em gente, em estrutura. Então, o CAPEX, né, o custo da operação é muito alto. Então, eu não entro também nesse tipo de negócio. Então, tem que ser um negócio de base tecnológica e o CAPEX não pode ser restritivo. Beleza. Então, qual que é o próximo passo? Eu dou sempre preferência para negócios que sejam de software como serviço. Porque o software como serviço, a gente consegue vender, crescer muito rapidamente. Como, por exemplo, a gente está gravando essa entrevista usando o Zoom como ferramenta. O próprio Zoom era uma empresa de 9 bilhões de dólares em dezembro de 2019 e hoje ela está avaliada em 60 bilhões de dólares. Quer dizer, ela cresceu 6 vezes em 7 meses. Nossa. Sem necessariamente crescer 7 vezes os seus custos. E aí entra o ponto do negócio escalável. Se eu tenho uma padaria e eu começo a vender almoço e dá muito certo, eu tenho lá uma quantidade específica para vender, sei lá, 100 almoços na hora do almoço. Se eu quero vender 200 almoços, eu tenho que dobrar minha quantidade de insumo, dobrar minha quantidade de funcionário, dobrar meu espaço físico para vender 200 almoços, porque não dá para atender tudo no mesmo momento. Ou então eu mudo o meu processo, que foi o que o McDonald's fez. Os irmãos McDonald's, o que eles fizeram? Eles mudaram o processo. Eles queriam vender mais hambúrgueres com menos tempo. Então, eles mudaram o processo de execução para que eles pudessem fazer mais rápido. Então, em 30 segundos, você tinha um hambúrguer fresquinho na sua mão. Então, você mudou, inovou, incrementou o processo de execução para poder fazer isso. Então, eu trabalho hoje com um negócio que não tem um CAPEX restritivo e que sejam escaláveis. E aí é mais legal. Quando a pessoa apresenta um negócio nessas condições, os próximos passos são detalhes. Se está faturando, se está crescendo, se está dedicado ou não. Agora, pontos que são muito ruins no nosso mercado brasileiro é que o empreendedor aqui, ele acredita que ele quer encontrar investidores que são como se fosse um patrocínio. Quer dizer, eu quero muito terminar o meu negócio e investe em mim. E não é assim. Tem gente que investe. Né? Isso é cultural, né, tem gente que investe nesse tipo de negócio. Não é o meu caso. Eu quero porque a gente trabalha hoje, a gente é uma aceleradora de produto. Então a gente acelera produto. Eu não posso acelerar o que não existe, né? Ou eu não sou uma desenvolvedora de produto. Eu não desenvolvo produto. Você traz um produto pronto, eu te digo como ele está, você me conta como ele está, eu te digo como que a gente consegue crescer. Então, se eu fosse, por exemplo, um especialista em restaurantes, em almoço em almoço em padaria, que é uma função muito específica, eu ia dizer para a pessoa o que tem que fazer. Tanto que, por exemplo, quem quer abrir uma padaria, a primeira coisa que faz é buscar na região qual que é o melhor padeiro da região. Se ela encontra o melhor padeiro, vai lá e faz uma proposta de trabalho para o padeiro. Olha, você que está trabalhando na padaria, vem trabalhar na minha padaria, você vai ser chefe, você vai comprar a sua participação e a gente vai crescer esse negócio junto. Porque aquele cara sabe executar. É isso que a gente faz. Então eu entro nas operações com trabalho, mais dinheiro para que elas possam ganhar, fazer o ramp-up, para que elas possam crescer com velocidade. Mac, eu queria então que você deixasse, entre tantas que já deixou, uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Certamente adorou essa nossa conversa, como foi uma conversa muito lúdica, que você explica no Caixa 2, né? Mostra como é que o negócio é na realidade mesmo. Então deixa uma mensagem para quem está nos acompanhando. Minha mensagem é sempre
passe para frente, assim, tenta quebrar qualquer círculo vicioso que você tenha sido inserido de maneira involuntária. Eu digo isso trazendo, por exemplo, as famílias de classe C, D e E, que hoje, para elas se sentirem, muitas delas para se sentirem integradas, precisam ter uma TV a cabo, uma parcela de uma TV LCD LED e internet em casa, pagando uma parcela de R$350, que chega a ser 10% do faturamento da família. Se eu ganhasse lá R$3.000, R$3.500 hoje, eu não teria esse tipo de produto, porque muitas vezes esse equipamento vai afastar a gente da gente mesmo. Então, voltar para as nossas essências, eu cortaria esse ciclo, preferia passar 10% a mais com a minha família do que gastar 10% do meu faturamento para criar um entretenimento que só afastaria a gente da gente mesmo. Então, ter essa análise crítica de tudo que está acontecendo com a gente para que a gente possa remodelar o nosso futuro, porque o futuro está no passado. Quando a gente fala hoje de Customer Experience, do incrível atendimento que o Nubank tem, eu lembro sempre quando eu ia na casa da minha avó, lá no interior do Ceará, lá em Santana do Acaraú, a gente entrava numa bodega e eu, ô, dona Moza, tudo bem? Esse é aquele seu netinho lá do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que o seu feijão está acabando, tá na hora de levar mais. Ah, mas eu não trouxe dinheiro. Não, mas pode levar aqui, eu anoto aqui no caderninho para a senhora, tá tudo bem. Exatamente, isso é Customer Experience. No meu TED, eu falo, por exemplo, sobre blockchain. O que é o blockchain? Eu já sabia que era blockchain quando meu pai tinha botequim na favela, que é o fiado, que basicamente é você fazer uma negociação confiando no outro. O blockchain ali era a criptomoeda é o fiado, e o blockchain era o prego pendurado lá na parede que a gente pendurava lá a continha. E quando puxava lá, a gente só dizia quanto que era, tá tudo certo. Então, eram os trusters. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, seja muito crítico com o que estão te vendendo, porque muito provavelmente você está pagando por crossfit, o que na verdade é ginástica. Então, seja crítico com o que estão te empurrando hoje em dia. Mas claro que isso é impossível, viu? Olha, muito obrigado, Mac. Esse é o Edson Mackenzie, o Mac, palestrante, mentor e diretor de investimentos para a América Latina da The Venture City e, sem dúvida alguma, considerado o principal mentor do Brasil. Mac, que alegria ter você aqui. Muito obrigado, viu? Uma honra. Gratidão a vocês. Obrigado, doutora Lúcia. Obrigado, Elias. Obrigado. Estarei sempre à disposição. Podem me procurar quem quiser conhecer mais. #segue o Mac. Com certeza. Muita gente vai mandar torpedo para você aí. Esse, então, o Mac aqui conosco no Especial Saúde. Pessoal, obrigado pela sua companhia. Inscreva-se no canal e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu!